Bom dia, meus amores. Na nossa aula hoje nós vamos estudar dois temas: comparação de frações e frações equivalentes, certo? Então, como é que nós comparamos duas frações? Frações com denominadores iguais, a maior fração é aquela com maior numerador. Então, com denominador é a parte de baixo do tracinho. Então, nesse caso aqui, nós temos uma fração 1/4 e temos outra fração 3/4. Vocês vejam que aqui o tamanho tomada da fração foi só uma partezinha. E aqui nessa outra são três partes, né, ó? Três partes. Então, aqui nós não vamos nos comparar com os algarismos, e sim com a parte do inteiro. Então, 1/4, se nós observarmos, é maior do que 3/4. Então, 1/4 é menor do que 3/4. Frações com denominadores iguais, a maior fração é a que tem maior numerador. Essa outra, nós temos 1/3, né, dividida em 3 e pintou 1/3. A outra divide em 3 e pinta duas partes, 2/3. Então, 1/3 é menor do que 2/3. Frações com numeradores iguais, a parte de cima do tracinho, a maior fração é aquela com menor denominador. Então, as frações, quando a parte de cima do tracinho for igual, a maior fração é a que tem o menor número embaixo. Isto é, o menor número de divisão do inteiro. Eu tenho aqui uma fração 1/2. O inteiro foi dividido só ao meio, você vê que o pedaço é bem maior. E nós temos a mesma fração aqui, ela foi dividida agora em 5 pedaços, o mesmo tamanho, como se fosse um queijo partido em 5 pedaços, e aqui um queijo partido na metade. Então, aqui foi retirado só um, ó, pintado só uma partezinha. O que é que nós observamos? Que o tamanho da parte da divisão do inteiro é maior do que a parte que tem dividido em mais quantidade. Por isso que nós dizemos que a fração com denominador menor é a maior fração. Por quê? Porque não é o número que nós estamos comparando, e sim a parte tomada do inteiro. Então, 1/2 é maior do que 1/5, porque numeradores igual, a maior é a que tem menor denominador. Essa outra, nós temos 2/4. É claro que o pedaço é bem maior do que essa outra, que é 2/6, ó. 2/4 e aqui é 2/6. É claro que a divisão aqui é como se fosse um chocolate repartido para 6 pessoas. E aqui é um chocolate repartido para 4 pessoas. É claro que as 4 pessoas, o pedaço se torna maior. Então, 2/4 é maior do que 2/6. Não pelo número que nós comparamos, e sim o tamanho da divisão que o inteiro foi repartido. Certo? Aqui nós finalizamos a parte da explicação de comparação de frações. Agora, quando é que uma fração é equivalente? Equivalente é quando nós formamos outras frações e a parte do inteiro tomado é sempre a mesma, ó. 1/2 é equivalente a 2/4. Por quê? Porque aqui foi dividido em 4 e a mesma parte do inteiro tomada. E 2/4 é equivalente a 3/6, porque é a mesma metade que foi tomada. E 4/8, porque foi repartido em 8 e a mesma parte, só que o tamanho das divisões são menores. Todas essas frações equivalentes, todas elas são igual a 1/2, a metade. Como é que nós comparamos as frações equivalentes? Aqui, ó, 1/2. Aí, multiplicando por 2, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4. Multiplicando por 3, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6. Multiplicando por 4, 1 vezes 4 é 4, 2 vezes 4, 8. Multiplicando por 5, 1 vezes 5 é 5, 2 vezes 5 são 10. Multiplicando por 6, 1 vezes 6 é 6, 2 vezes 6 são 12. Multiplicando por 7, 1 vezes 7 é 7, 2 vezes 7 são 14. Então, aqui nós formamos, e os grupos de frações equivalentes, ele é infinito. O conjunto, né? Então, 1/2 é igual a 2/4, ou equivalente a 2/4, que é equivalente a 3/6,
que é equivalente a 4/8, que é equivalente a 5/10, que é equivalente a 6/12, que é equivalente a 7/14. Equivalência significa igual. A fração 2/4 multiplicado por 2, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Multiplicando por 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 4, 12. Multiplicando por 3, multiplicando por 4, 2 vezes 4, 8, aqui é 8, e 2 vezes 4, 8, e 4 vezes 4, 16. Multiplicando por 5, 2 vezes 5 são 10, e 4 vezes 5 são 20. Multiplicando por 6, 2 vezes 6 são 12, e 4 vezes 6, 24. Significa que o conjunto das frações equivalentes, elas são infinitas. Então, todas essas frações, elas são menores que 2/4. Então, elas todas estão envolvidas na fração 2/4. Então, elas são iguais à parte tomada do inteiro, que é uma mesma quantidade, uma mesma parte da fração. E aqui finalizamos a nossa explicação e depois nós vamos exercitar mais essa fração. Então, aqui, ó, 2/4, qual é a fração equivalente a 2/4 que tem o denominador 12? Então, você divide, ó, 12 dividido por 4, 12 dividido por 4 é igual a 3. Então, aqui eu já descobri qual é o número que eu vou multiplicar aqui, ó. 2 vezes 3 são 6, 4 vezes 3 são 12. Qual é a fração equivalente a 3/7, que tem o denominador 28. Aí você divide 28 dividido por 7 dá 4. Então, 4 é o número que eu vou multiplicar aqui e descobrir, ó. Qual é o número, ó? 4 vezes 7, 28. Então, 3 vezes 4 são 12. Assim, eu estou descobrindo como encontrar a próxima fração equivalente. Ok? Tchau. E aí vocês vão fazer a tarefinha no livro, ok? Beijo.